Jesu preceptor miserere nostri. Jesus, mestre, tende compaixão de nós. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar? Ordena-nos o quarto mandamento da lei de Deus, que honremos aos nossos pais. Esse mandamento, ele tem a sua origem no fato de que todos nós devemos honrar aqueles que são a origem do nosso ser, da nossa educação e do nosso governo. Essa virtude de se dar aos pais e também aos superiores a devida honra é chamada na teologia de virtude da piedade. Entretanto, se nós devemos honrar aqueles que são a origem do nosso ser, da nossa educação e do nosso governo, temos igualmente a obrigação de honrar a nossa pátria, que é também, de certo modo, origem do nosso ser, da nossa educação e do nosso governo. Essa virtude recebe um nome especial, que é justamente a virtude do patriotismo. E é sobretudo no dia de hoje que essa virtude é como que aflorada nas nossas peles e nos nossos corações. Hoje estamos certamente no domingo, dia do Senhor, 13º domingo do tempo depois de Pentecostes. Mas temos também, como brasileiros, a grande alegria de celebrar também a independência do nosso Brasil. Busquemos então, no dia de hoje, amados irmãos, compreender e escutar o que é que o bom Jesus diz para nós, para a nossa pátria, para que possamos ser assim bons brasileiros e também bons cristãos. Busquemos então meditar as palavras do Santo Evangelho que acabamos de escutar. O Santo Evangelho diz para nós que 10 leprosos foram até Jesus. Lembremos o que é a lepra. A lepra é uma doença que desfigura a pele, enche a pele de feridas e de chagas. E nos tempos de Nosso Senhor, aqueles homens leprosos sequer podiam viver junto das suas famílias. Eram expulsos das cidades e viviam em lugares reservados só para leprosos. Portanto, aqueles homens, sabendo que havia um grande Senhor naquele momento na Judéia pregando a boa nova do reino dos céus, encheram-se de alegria, de esperança e foram até nosso Senhor suplicar a graça da cura. E pediram então com fé ao bom Jesus: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Nosso Senhor então, na sua grande misericórdia, movido de compaixão para com eles, deu então a seguinte ordem: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aqueles homens, então, confiando nas palavras de Jesus, já sabendo que por aquelas palavras Nosso Senhor estava anunciando a cura, foram então confiadamente se apresentar aos sacerdotes. Pois naquele período só os sacerdotes podiam dar o diagnóstico de uma cura de lepra. No meio do caminho, aqueles homens perceberam que estavam curados. Perceberam que as suas peles estavam limpas de toda a lepra. Dentre aqueles 10 homens, um voltou para render graças, para agradecer ao bom Jesus a graça da cura. Os outros 9, infelizmente, continuaram o seu caminho. E justamente foi esse fato
que contristou, que entristeceu o coração de nosso Senhor, que perguntou: mas então, não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou, pois, quem voltasse e desse glória a Deus, senão esse estrangeiro. Vejamos então a indignação de nosso Senhor com a ingratidão que recebeu daqueles homens que foram por ele curados. Busquemos então ver, amados irmãos, neste fato narrado no Evangelho, o sentido espiritual por trás das palavras de Jesus. Essa história, na verdade, é também a história das nossas vidas. Todos nós, igualmente, tínhamos também essa doença que é a lepra. E a pior das lepras, que é a lepra do pecado, que desfigurava as nossas almas diante de Deus. Mas o próprio bom Jesus, vendo o estado lastimável das nossas almas, teve misericórdia de nós. E na sua grande misericórdia, o bom Jesus nos deu um banho purificador. E esse banho foi o sacramento do santo batismo. Por meio do nosso santo batismo, nós fomos purificados, lavados da lepra do pecado. Agradeçamos, portanto, a Deus, que usou de misericórdia para conosco no dia do nosso batismo, nos concedendo a graça dessa purificação, dessa horrível lepra que é o pecado. Mas o Evangelho continua então dizendo que um daqueles 10 voltou para Jesus para fazer a sua ação de graças, para render graças a Deus pelo dom da sua cura. Esse termo em grego, ação de graças, traduz-se por Eucaristia. Render graças a Deus do melhor modo possível só na Eucaristia, só por meio da participação do sacrifício eucarístico. Portanto, se quisermos agradecer a nosso Senhor a graça dessa purificação espiritual, participemos da Santa Missa, do sacrifício eucarístico de ação de graças. Mas que tristeza para nós, amados irmãos, constatar que o fato narrado no Evangelho acontece também precisamente nos dias de hoje. Olhemos então para a situação da nossa nação, para a situação do nosso país. Segundo os últimos dados do IBGE, atualmente 100 milhões de brasileiros se declaram católicos. Somos ainda a religião majoritária no Brasil. Mas dentre esses 100 milhões de brasileiros que se declaram católicos, as últimas pesquisas relatam que apenas 8% dos brasileiros, desses católicos, frequentam a Santa Missa dominical. Portanto, de 100 milhões de brasileiros católicos, 8 milhões somente assistem à Santa Missa aos domingos. Profanando então os outros 90 milhões o dia do Senhor. Repete-se então a história do Evangelho. 10 curados, um voltando para agradecer a Jesus. Certamente, amados irmãos, essa situação para nós gera uma grande tristeza. Pois nós escutamos nas bocas de Jesus, na boca de nosso Senhor, que aquilo, essa ingratidão, essa maldade, essa indiferença entristeceu ao bom Jesus e deve também entristecer a todos nós. Por essa razão, busquemos então lembrar o que pede para nós o terceiro mandamento da lei de Deus.
Pede-nos o terceiro mandamento, que guardemos o domingo e os dias santos. Esse mandamento é explicado também pelo preceito da Santa Igreja, que nos ordena ouvir missa inteira aos domingos e festas de guarda. E por essa razão, diz também o Código de Direito Canônico, o livro das leis da Igreja: no domingo e nos outros dias de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da Santa Missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, que impeçam a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Isto é o que pede para nós a Santa Igreja. Mas, infelizmente, quantos não são aqueles que inventam as desculpas mais absurdas para se faltar à missa dominical? Uns dizem que tem que receber visitas, como se as visitas fossem mais importantes que o próprio Deus. Outros dizem que é necessário descansar, como se uma hora a mais de descanso valesse a salvação eterna da alma. E outros até inventam trabalhos no dia do Senhor. Amados irmãos, recordemos esta bela verdade: o domingo não nos pertence, o domingo não é nosso. Pertence somente a Deus. É o dia próprio do culto divino, para o louvor de Deus nosso Senhor, para a ação de graças. Portanto, busquemos realmente santificar o domingo, participar com piedade e devoção da Santa Missa Dominical, lembrando que Deus reserva um tesouro de graças para aqueles que participam da Santa Missa Dominical. De modo que é bem verdade aquele ditado já muitas vezes repetido: domingo sem missa, semana sem graça. Mas certamente o que mais nos entristece como católicos e brasileiros não é somente a deserção da missa dominical, mas a grande miséria religiosa que enfrenta o nosso povo. Uma miséria religiosa sem precedentes que gera para nós as mais tristes consequências que todos nós podemos constatar. A primeira miséria religiosa que vemos em nossa pátria é, infelizmente, a ignorância religiosa. Uma grande quantidade de pessoas, se não a maioria, desconhece os mandamentos da lei de Deus, os preceitos da Santa Igreja. Desconhece igualmente as verdades mais básicas para a nossa salvação, as orações mais simples. Não sabem o credo, o Pai Nosso. Alguns até mesmo não sabem o sinal da cruz. E como consequência dessa miséria, dessa ignorância religiosa, vemos também no nosso povo uma grande indiferença religiosa. Se não se conhece a verdadeira religião, também ela não é praticada. E prega-se então com muita frequência que todas as religiões são boas, que todas as religiões levam a Deus, o que nós sabemos que é falso. Tudo isso fruto da ignorância religiosa. E como consequência dessa indiferença religiosa, vemos também, infelizmente, crescer nos corações a perda da noção de pecado. Tudo é válido, tudo é permitido. Nada ofende a Deus. Evidentemente, isso é consequência do fato de que se desconhece a lei de Deus e os preceitos que são para a nossa porta e caminho da salvação. Vemos também, por conta desse abandono da noção de pecado, um abandono também da moral cristã, da moral de modo geral. Nunca como hoje a moralidade, a modéstia e os bons costumes foram tão atacados em nossa nação. Ataques de todos os lados do mundo
que despreza a religião de nosso Senhor. E como consequência também desse abandono da moral, vemos com tristeza o desmantelamento das famílias. Inclusive, muitos são os meios ideológicos que promovem uma perseguição, um combate à noção tradicional de família, porque não suportam ver na família essa sede da moral e dos bons costumes, dos bons valores e dos bons princípios. Por consequência, se não existe mais família, se não existe mais moral, nem bons costumes, também não haverá virtude. E por conta disso vemos um aumento da criminalidade e da corrupção em nossa pátria. Propagando-se, aumentando cada dia mais e mais. Ao ponto de assistirmos hoje na sociedade um sentimento geral de desesperança e sem sentido da vida e do mundo. Mas qual a razão, amados irmãos, dessa miséria religiosa pela qual passa o nosso povo brasileiro? É, infelizmente, o abandono e o esquecimento de Deus. A nossa sociedade tem desprezado a nosso Senhor, tem esquecido e desprezado a Deus por completo na vida pública. A grande bandeira que a sociedade atual prega não é sequer o Estado laico, mas pior que isso, é um Estado ateu, sem Deus, sem religião e sem nenhuma moral. Mas como poderemos, amados irmãos, fazer com que essa realidade mude? Buscando então viver uma vida pura, como bons cristãos, seguindo os mandamentos da lei de Deus, da Santa Igreja e dando bom exemplo ao nosso povo. Se muitos desprezam a lei de Deus e as suas obrigações como cristãos, eu, para fazer a diferença, buscarei cumprir a lei de Deus e dar bom exemplo. Lembremos sempre, o maior pregador é o Frei Exemplo. Demos então com a nossa vida bom exemplo aos nossos conhecidos, familiares, ao povo da nossa nação, para assim conseguirmos atrair essas almas para Jesus. Se a situação atual nos desespera, lembremos deste belo fato. A nossa nação nasceu católica. O primeiro ato público celebrado no Brasil foi o Santo Sacrifício da Missa, em 26 de abril de 1500. A primeira preocupação dos portugueses foi enviar missionários para catequizar o nosso povo. Portanto, a nossa terra teve então por nome, como primeiro nome, antes de ser chamada Brasil, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz. Nós não quisemos nenhuma proteção para a nossa nação, senão a proteção e o símbolo da Santa Cruz. Lembremos então, no dia de hoje, dessas nossas raízes católicas, para que possamos então verdadeiramente buscar restaurar a nossa sociedade e consagrá-la novamente a nosso Senhor. Temos essa grande alegria de ter sido primeiro a terra de Vera Cruz e de ter recebido essa visita da Mãe de Deus em sua imagem de Aparecida, que se tornou a padroeira da nossa pátria. Peçamos então a Nossa Senhora Aparecida que abençoe a cada um de nós e também o nosso Brasil. E lembremos então, para nos animar, do hino católico dos brasileiros, que é para nós um hino de fé e devoção que retrata a piedade do nosso povo, que nós cantamos sempre com muita frequência: terra nossa batizada, terra foi de Santa Cruz, sendo assim predestinada para o culto de Jesus. Brasileiros bons e puros, para os céus erguei as mãos, mais e mais em Deus seguros, tende fé, sede cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós.